Se você quer rodar o Typebot, o criador chatbot mais hypado do momento, direto na sua VPS, com um plano ilimitado e sem ter que pagar nada por nenhum tipo de fluxo ou chat, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, além desse vídeo, nós teremos vários outros vídeos, principalmente o de Firewall, que é a parte de segurança do Typebot. Então, terminando esse vídeo, vai assistir o meu outro vídeo, onde eu vou te ensinar a configurar a parte de segurança. Nós vamos ter outros vídeos aqui no canal também, por exemplo, como fazer o Typebot ficar igual ao WhatsApp, como fazer aquele efeito de escrita do Typebot que o pessoal está vendendo por aí, como fazer aquele gravando áudio que o Typebot faz e o pessoal está usando bastante, como integrar ele com N8N, com Chatwood, com a API do próprio WhatsApp, a API do WhatsApp Open Source, que é gratuita, enfim. Vários vídeos incluindo aqui o nosso Typebot e integrações que ainda não tem dentro do YouTube. Se você quer receber isso de primeira mão, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e entra na comunidade do WhatsApp, que é por lá que eu vou mandar para o pessoal esse conteúdo exclusivo e gratuito. Fala pessoal, eu sou o André Almeida e esse vídeo aqui é uma correção do meu último vídeo, onde eu ensino vocês a rodar o Typebot, um criador de chatbot que está ficando popular aqui no Brasil. Não sei se é a melhor opção ou não, mas isso a gente discute em outro vídeo. Ele está ficando muito popular no meio do marketing digital e eu tenho um vídeo recente onde eu ensino a instalar ele em uma VPS. Porém, a gente acabou, por conta da documentação mal estruturada, a gente acabou passando alguns pontos e a gente vai refazer o vídeo agora. Eu peço que você assista ele inteiro com calma, porque se você pular qualquer etapa, ele não vai funcionar. Ele é muito delicado nas configurações, então preste atenção em cada minuto do vídeo. Também te convido aí para o nosso grupo do WhatsApp. Lá estou eu, mais 400 pessoas dispostas a ajudar todo mundo que está entrando sem cobrar nada, tá bom? Claro que se você quiser apoiar o canal, comprar a VPS que eu indico aqui no vídeo pelo link da descrição, você ajuda o canal em planos de 1 ano ou maior. E também vai ter um link de donate aqui caso você queira estar apoiando o nosso trabalho. Beleza? Eu vou para a tela do meu computador e aqui eu estou no site do Typebot. Muita gente já conhece essa página. Aqui você vai ter o produto, tá? O Typebot. E nessa versão ele é pago, é o Typebot Cloud, né? A versão que eles hospedam lá no servidor deles. E você paga por interações, por chats por mês. Na comunidade nós temos uma pessoa que já está batendo quase 40 mil chats por mês. E só para você ter uma ideia aqui de quanto isso custaria em euros, quase 411 euros. É um absurdo de caro. Em contrapartida, existe a versão auto-hospedada, que a gente vai utilizar aqui, que é a versão com Docker, tá? A gente vai rodar ela dentro do servidor e a gente vai poder fazer essa aplicação funcionar no nosso servidor. Qual o servidor recomendado para essa aplicação? Esse servidor aqui. Os servidores VPS KVM da Hostinger. Eu não vou te explicar o que é uma VPS KVM, porque eu já tenho um vídeo falando disso. Vai aparecer no card e está na descrição. Mas hoje são as VPS com melhor desempenho e o melhor custo-benefício. Ela bate, com certeza, em questão de desempenho, boa parte das maiores VPS do mercado, como DigitalOcean, DreamHost, entre outras. Hoje a KVM da Hostinger é uma opção melhor. Um custo mais ajustado pela performance que ela entrega. Assiste o vídeo de KVM e você vai saber a diferença de uma VPS normal para uma VPS virtualizada com KVM, beleza? E aqui nós temos planos de a KVM 1, 2, 4 e 8. André, qual que eu uso para cada volume de tráfego que eu tenho? A gente tem uma pessoa na comunidade com a VPS 4, essa de 16 GB de memória RAM, e ela recebe mais ou menos diariamente 18 a 20 mil pessoas no chat dela. E ela usa cerca de 60 a 70% da memória RAM do servidor. Então há muito recurso mesmo no plano KVM 4. Se você pretende receber números maiores do que esse, recomendo a KVM 8. Aí o que você vai fazer? Vai vir aqui, vai comprar a VPS. Pô, André, mas você não falou que é de graça? É de graça, o Typebot é de graça. Só que para rodar o Typebot, você precisa de uma VPS. Isso não é nenhum tipo de pegadinha. É porque o Typebot tem que rodar na nuvem, porque você vai pegar o link do seu chat e vai publicar no seu anúncio, aonde for. Você tem que ter essa aplicação rodando em um servidor. Ele precisa estar em uma VPS. A diferença é que, por exemplo, no exemplo que eu selecionei aqui, um plano de 12 meses você vai pagar o equivalente a R$ 59 por mês. Lá, com fluxos limitados, limitado a 10 mil fluxos, você já pagaria de cara 411 euros. E aqui tem o nosso cupom, que você pode colocar, fabricando sua ideia.
O nosso cupom não dá nada pra gente, tá? Antes que alguém fale que a gente tá ganhando dinheiro com cupom, não estamos. Se você quer apoiar o canal, você tem que comprar pelo link. O cupom é para dar desconto para vocês. E aqui você cai para 647 no plano anual, o equivalente a um valor muito... Eu acho que aqui não atualizou, tá em 53, mas fica abaixo de 53 por mês. Isso porque eu selecionei já uma VPS mais robusta. Você tem a KVM2 para volumes menores de fluxos, metade do que aquele número que eu falei, é um excelente plano já. Beleza, André, comprei minha VPS. Agora que você comprou a VPS, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai precisar de um domínio. O que é o domínio? É o endereço do seu site, tá? Você precisa de um domínio, porque o seu Typebot vai ficar em um subdomínio e você vai precisar do endereço de e-mail para configurar esse Typebot. Isso é extremamente necessário, faz parte da configuração. Então já vai no seu provedor de hospedagem, você vai pedir o seu SMTP, tá? Vai colocar o e-mail, SMTP e a senha e o tipo de segurança que ele usa, a gente vai usar isso daqui a pouco na aula. E você, se você não tem um domínio, aqui na Hostinger mesmo, depois que você compra a sua VPS, você pode comprar um domínio, tá? Você pode, claro que você já vai estar logado, mas você tem a opção de comprar um domínio aqui vindo em domínios, você vai pagar um valor barato, você coloca aqui o domínio que você quer usar, manda procurar para ver se está disponível e registra o domínio. Se você já tem um domínio, você vai partir agora para a parte de subdomínios. Beleza? Você acabou de comprar a VPS, antes de mexer no DNS, vamos configurar essa VPS. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na opção de Brasil, você vai clicar em continuar. Isso daqui são prints, porque eu já configurei minha VPS, então naturalmente eu não preciso refazer esse processo. Comprou a VPS e clicou em continuar. Você vai vir aqui, essa parte é importante para vocês, eu vou até desenhar aqui, ó. Você vai selecionar esta opção, ó, esta, SO puro. É essa opção que você vai selecionar. O que essa opção quer dizer? Que você está usando um sistema operacional puro. Você vai usar um Linux sem painel, você vai usar um Linux sem nenhum tipo de aplicação rodando junto com o seu ambiente. Tem que ser assim para você rodar o Typebot na VPS. Se você já tem uma VPS rodando, você tem que assistir outra aula, onde eu faço proxy reverso usando APanel e CyberPanel. Mas nessa aula aqui é uma VPS limpa para o Typebot. VPS limpa para o Typebot, selecione SO puro, tá bom? Feito isso, você vai selecionar a opção Ubuntu. Ubuntu 22, vai estar escrito U-B-U-N-T-U 22. Ubuntu 22 é a versão do sistema que você vai instalar. Ok, instalado. Deixa eu fechar aqui o nosso software de marcação de tela. Espera aí. Sistema instalado, você vai vir aqui e clicar em gerenciar servidor. Beleza, está pronto o seu servidor web. Você vai cair nesta tela aqui. É essa tela que você vai cair de cara. Primeira coisa que você vai fazer quando você cair nessa tela, deixa eu puxar novamente o nosso editor. Beleza, você caiu nessa tela aqui, você vai vir aqui em acesso SSH. Você está vendo aqui, ó, que tem um campo para você alterar a senha do root. Você vai alterar ela. Você vai colocar uma senha da sua preferência e vai salvar essa senha, beleza? Você precisa salvar. Aqui é o IP do seu servidor, você vai usar ele para fazer um acesso SSH e essa daqui é a porta, tá? Bem facinho para você entender. Endereço IP, a senha que você vai mudar e a porta. Só que não vamos brincar agora de acesso SSH. Primeiro a gente vai fazer algumas configurações no DNS, tá? Depois a gente vai vir aqui para a parte de SSH. Então vamos vir aqui. E agora a gente vai abrir o DNS. Cara, qual DNS você usa? Deixa eu colocar na minha tela. Se você usa Cloudflare, é um processo parecido com esse que eu vou mostrar. Tenha paciência. Eu vou mostrar o vídeo tanto com Cloudflare como com o DNS da Hostinger. Se você usa registro BR, se você usa S3 Root, o Rota 56 da Amazon, na verdade, que é assim o nome, ou qualquer outro tipo de DNS, é o mesmo processo. Você vai criar 6 entradas de DNS e essas entradas vão direcionar para a sua aplicação no Typebot funcionar do jeito certo. Então, bora para o lado do meu computador. Então, beleza. Primeiro passo que eu vou ensinar é como fazer isso se você comprou um domínio na Hostinger. Na segunda parte aqui, e terminando essa, eu vou te ensinar como fazer o DNS se você tem um domínio na Cloudflare. Os passos são bem parecidos. Tem uma barra de tempo aqui que você pode utilizar. Não pule trechos importantes. Apenas se o seu domínio não está na Hostinger, você pode ir para a parte da Cloudflare. Ah, mas também não estou na Cloudflare. Mas assista, porque vai te dar um norte de como configurar a sua aplicação para funcionar do jeito certo.
Então vamos lá. Aqui na Hostinger eu cliquei em domínio. Eu vou selecionar o domínio aqui da aula, que é o que a gente está usando. E eu vou criar 6 entradas, como eu disse. Beleza, pessoal? Voltamos aqui no outro dia, porque eu estava muito cansado. Vamos dar continuidade aqui à aula. Como eu estava falando, o Typebot trabalha com 3 endereços padrões, tá? E eu quero que isso fique muito claro para vocês saibam como configurar. E aqui vai um alerta de segurança muito importante. O padrão do Typebot é sempre 3 subdomínios que carregam a seguinte estrutura: typebot.meusite.com.br, sendo meusite.com.br o endereço do seu site. Eu sei que isso é meio óbvio, mas tem gente que se perde. Então isso é um subdomínio, tá ok? O segundo subdomínio que ele usa é o bot.meusite.com.br. E o terceiro, que apesar de não estar na documentação, nós descobrimos que é importante para a configuração, para fazer o upload de arquivo, enfim, dentro do seu fluxo, é o storage.meusite.com.br. Porém, recentemente nós notamos um número grande de chats rodando que alguns antivírus, como o Avast, o AVG, o Kaspersky, que são 3 grandes antivírus do mercado, eles estão dando um falso positivo em sites que estão utilizando essa estrutura de URL. Então o typebot.meusite e o bot.meusite estão dando falso positivo. O que é um falso positivo? Gera um alerta no navegador do usuário dizendo que aquela página não é confiável. Só que para quem trabalha com venda, quer fazer um atendimento ou até vender o serviço do Typebot, não é interessante você ter um alerta de segurança estourando na tela do usuário quando ele vai acessar a sua página. Então nós mudamos essa URL. Para quê? Para tentar contornar esse problema, e nós vamos utilizar a URL aqui painelbot.meusite.com.br. Você pode trocar também essa URL para painel construtor, por exemplo, porque ele nada mais é do que o construtor do seu Typebot. Então eu vou mudar para painelconstrutor.meusite.com.br e o outro eu vou deixar como chat.meusite.com.br. Por que eu fiz essa troca da URL? Porque isso evita que navegadores fiquem informando que seu site vai roubar dados das pessoas, que é o que está acontecendo com alguns usuários. Então vamos fazer essa troca da URL, isso não muda nada na aplicação, Typebot vai funcionar perfeitamente, é só um detalhe que a gente percebeu. Como o vídeo é atualizado, já dá para corrigir esse problema, mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, para vocês entenderem o que é um falso positivo quando é dado dentro de um antivírus. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse endereço aqui, que eu selecionei como painel construtor, eu vou vir aqui na Hostinger, que eu já estava com a tela dela aberta, e aqui eu vou alterar o DNS na Hostinger, mas isso não impede vocês de usar Cloudflare ou qualquer outro serviço. Inclusive, é só você olhar na barrinha de tempo do vídeo que eu vou fazer com a Cloudflare assim que eu terminar esse. Se você é uma pessoa ansiosa ou tem pressa, eu recomendo que assista com calma, tá? Se você tem um domínio na Cloudflare, passo da Hostinger você pode pular. Se o seu domínio é na Hostinger, você tem que assistir. E se o seu domínio é em outro lugar, é só seguir a mesma lógica, tá? Então eu vou criar aqui um apontamento do tipo A. E aqui, como eu falei, a URL seria painel construtor. Então eu vou colocar painel construtor. Só isso, painel construtor. Eu posso colocar outra URL, André? Pode. Essa URL é a que você vai usar para acessar o Typebot. Você pode deixar qualquer URL. Você pode escrever o que você quiser. Eu só vou evitar a palavra type e bot. Vou evitar essas duas palavras. Até porque são palavras que podem realmente levantar alertas em navegadores, tá? E ele aponta para onde, André? Pega aqui o endereço IP da VPS, pega o IP da sua VPS, copia, tá? Seleciona o botão direito copiar ou clica aqui se você estiver na Hostinger. E aí você vai colar ele aqui. Então é painel construtor, o endereço IP do servidor. Beleza. André, e se eu tiver na Cloudflare? Que nem eu tenho aqui a Cloudflare aberta para vocês. Você vai vir aqui em adicionar registro e é o mesmo processo. Apontamento tipo A. O nome seria painel construtor e apontaria para o endereço IP. A única coisa que você vai tirar é o proxy. Você vai deixar ele desativado, tá? André, por que eu deixo o proxy desativado? Porque quem gera o SSL é o Docker usando o CADGen. Se você deixar aquele proxy ativado, ele vai tentar usar o SSL da Cloudflare. Depois eu explico. Vamos falar primeiro de DNS da Hostinger. Então eu vou criar aqui, adiciono um registro. Ele me deu um aviso que eu já tenho alguns outros registros criados. Ok. Beleza. O segundo registro que eu vou usar, eu coloquei como chat. Então vai ser chat, tá?
E aí eu vou colocar o quê? O IP do servidor que já está aqui e adiciono o registro. Ele vai me mostrar os que eu já tenho e beleza, vou dar um confirmar. Novamente, eu vou vir aqui no painel construtor e eu vou colocar ele de novo, só que agora eu vou colocar ele com o www na frente. Por que eu tenho que pôr ele com o www na frente? Porque ele é esse www é importante para a emissão do certificado de segurança. Eu vou copiar aqui só para garantir que eu estou escrevendo certo. Tá? Então, eu vou colocar o meu domínio com o www na frente para emissão do certificado de segurança. Tá? Ok, ele vai me avisar aqui que eu já tenho alguns. Dou um salvar. E agora eu vou colocar o www.chat, que é o mesmo domínio que eu já tinha adicionado, IP do servidor. Clique em adicionar registro e salvo o registro DNS. Maravilha. Agora eu vou criar o storage e vou adicionar o registro. Por que esse eu não vou salvar? Só para vocês entenderem. Porque eu já tenho ele criado aqui. Deixa eu ver em qual ponto que ele está criado. Não, eu não tenho ele criado. Então eu posso criar. Maravilha. Vou criar ele aqui. Não vai dar nenhum erro. E aí eu vou criar a mesma coisa. O storage com o www na frente e o endereço IP do meu servidor. Clique em adicionar registro. Confirmar. E beleza. Tenho ele criado. Na Cloudflare, como que eu faria? Exatamente como eu acabei de falar para vocês. Painel construtor, endereço IP do site, do servidor VPS. E aqui na parte de proxy, eu desativei. Se você quiser deixar o proxy ativo, você pode. Você pode. É até uma boa prática, porque ele vai mascarar o endereço IP do seu servidor. Mas você tem que desativar o SSL. E não é indo na opção desabilitar SSL. É criando uma regra dentro da Cloudflare. Nesse momento do vídeo, se você quiser, você pode pausar, porque vai aparecer um card aqui em cima, onde eu ensino como criar uma regra na Cloudflare e como tirar o SSL só de alguns subdomínios seus. Eu não vou mostrar isso aqui, porque o vídeo ficaria ridiculamente longo, e esse vídeo não é como criar regra na Cloudflare, é como instalar o Typebot. Então, se você quer usar o proxy da Cloudflare e não quer usar o SSL dela, porque você já vai criar um com Typebot, você só desativa criando a regra. Pausa o vídeo, assiste o vídeo da regra, faz tudo que eu ensino naquele vídeo usando as suas URLs aqui que a gente acabou de criar, que é a painel construtor, a chat e a storage, e aí depois você volta para esse vídeo aqui e continua a sua vida, podendo deixar o proxy ativo, tá? Nesse cenário aqui eu vou deixar o proxy desativado, vou clicar em salvar, painel construtor. Beleza, salvei o painel construtor com IP. Vou adicionar o próximo agora. Qual que é o próximo que eu quero criar? Aqui a gente criou como www.painelconstrutor. E beleza, eu recomendo que você anote esses nomes e copie e cole, para você não acabar escrevendo errado. Uma digitação errada pode gerar uma dor de cabeça aqui para você. Aí a gente vai aqui pegar o IP do servidor novamente, cola ele aqui, desativa o nosso proxy, salva. Beleza, você viu que a Cloudflare fecha quando você salva, né? Aí tem que abrir de novo, adicionar registro. Coloca aqui o chat. Ele já preenche aqui sozinho com o endereço. Não é esse domínio que a gente vai usar, mas eu estou usando só de exemplo, tá? Desativo, salvo. Aí eu vou vir aqui de novo, adicionar registro, www.chat. Eu sei que é chato essa parte, mas é uma das partes mais importantes. Se você erra aqui, seu Typebot não funciona. Salvo novamente. Eu acho que o botão salvar não está aparecendo porque minha câmera está na frente. Mas tem um botão salvar. Você vai ver na Cloudflare quando você estiver criando. E aí eu criei a chat e a www.chat, né? Vamos testar aqui se eu criei ela. Que enquanto eu falava com vocês eu acabei me perdendo da lógica aqui. Vamos lá. Eu já criei, já está criado. Eu vou criar storage. Mesmo endereço IP do servidor. Salvo. Ok. E agora eu vou criar a www.storage e beleza, coloco o IP do servidor, venho para cá, desativo o proxy, deixa eu subir aqui só para vocês verem, ó, o botão salvar, clique em salvar e beleza. Criei todos os DNS que eu tinha que criar. O DNS está pronto. André, posso já correr para o abraço e rodar o Typebot? Não, você não pode, eu vou te mostrar o porquê. Esse site aqui é o DNS Checker. O que esse site faz? O que o nome dele diz, ele checa DNS. Então, para saber se você pode trabalhar com um determinado domínio, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a URL do seu domínio, por exemplo, aqui eu criei a entrada painel construtor.
Então, beleza. Qual que é o domínio que eu estou usando? Eu estou usando o domínio aulafabricando.online. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou escrever painel construtor e vou colocar o endereço do site. Essa é a URL. Eu vou pôr a URL do meu site aqui. O link que eu criei, o domínio que eu criei para o nosso Typebot, eu vou colocar aqui. E eu vou mandar ele procurar. Aqui ele marcou que está propagado no mundo todo. Você pode ver que está tudo marcadinho em verde, tudo verdinho. Tem um aqui que ele ainda está pensando, que é no México, um DNS, deu erro. Eu vou mandar ele procurar de novo, tá? E agora ele conseguiu. Todos em verdinho, tá? Então eu já tenho o DNS propagado. Ele propagou bem rápido até. Eu pausei por 1 minuto a aula. Você tem que fazer isso para todos os domínios. Então você vai vir aqui. Qual foi o outro domínio que a gente criou? Vocês devem lembrar. Foi o chat.aula. No meu caso, tá? Você vai pôr chat.seudomínio, painel.seudomínio, enfim, do jeito que você definiu. E aqui também, tenho ele propagado no mundo todo já, tá funcionando. E por último, o storage. É importante que todos os seus DNS estejam funcionando, tá? Se você não tiver, ó, aqui teve um erro. Eu já tive um erro aqui em um dos servidores DNS globais. Eu vou mandar ele fazer a pesquisa de novo e beleza. Geralmente quando você faz a consulta, roda um update. Então ele vai lá e mostra se está funcionando ou não. Por que é importante você checar o DNS? Porque na hora que você roda o Typebot com o seu comando do Docker, ele vai criar um certificado de segurança. Para criar, o seu Docker vai falar com a Let's Encrypt e se ela não tiver a entrada do DNS funcionando, ele dá erro na emissão do certificado. Mas infelizmente, o pessoal do Typebot não colocou uma mensagem de erro de depuração para a gente ver no console. Então ele passa batido. E o que ele faz? Ele vai gerar um certificado autoassinado e você vai ficar tendo erro no navegador na hora de acessar. Então, uma dica que eu vou te dar. Se você for uma pessoa mais paciente, eu recomendo que você crie esse passo do DNS e volte daqui a 1 hora, 2 horas. Se você não estiver usando ou a Hostinger ou a Cloudflare, dependendo do serviço de DNS, pode levar até 24 horas para propagar. Não é padrão, geralmente é muito mais rápido, mas eu não posso te confirmar. Por segurança, a regra da internet é que você espere o DNS propagar por 24 horas, para depois fazer qualquer coisa que dependa do DNS. Se você quiser ter certeza que o problema não é o DNS, espere 24 horas e volte aqui no vídeo, tá? Então eu vou continuar com a aula. Agora, pessoal, a gente já poderia acessar nossa VPS e começar a fazer todas as malemolências para instalar o nosso Typebot com o terminal. Só que eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer uma etapa crucial que a gente detectou ao longo da semana que muita gente tem problema. Nós iremos verificar o nosso e-mail. Como assim, André, verificar o meu e-mail? Eu vou te mostrar. Essa é uma ferramenta chamada GMS. É uma ferramenta de teste SMTP. Ninguém está ensinando isso nos vídeos sobre Typebot. Mas muita gente, quando vai entrar no Typebot, recebe uma mensagem no topo da página de login dizendo que o cadastro de novos usuários está desativado, que você não pode fazer login, que as inscrições estão desativadas. E mesmo que você mude para ativado, o erro é o mesmo. Isso é uma falha de quem criou a aplicação do Typebot e não deixou um erro claro na tela. Muitas vezes esse erro acontece, mesmo você deixando o registro de usuário ativado, porque ele não está conseguindo se conectar com o seu servidor SMTP, que é justamente quem vai mandar o link de e-mail para poder fazer login. Ele deveria colocar um erro de SMTP na tela, mas infelizmente ele não coloca. Então a gente detectou esse problema e você vai fazer o seguinte quando você for configurar o seu e-mail. Você vai colocar os dados de SMTP nessa ferramenta para testar se ele está conectando primeiro. Se você conseguir conectar, você vai pegar as informações que colocou aqui, salvar num documentozinho para você poder colocar no Docker, que a gente vai utilizar daqui a pouco. E depois que fizer todos os testes nessa ferramenta, você troca a sua senha. Porque é uma ferramenta de acesso, enfim, é privado, é uma ferramenta que tem um proprietário, e você está pondo a senha do e-mail aqui. Então é só para teste, depois você troca, tá? Beleza. Então eu vou colocar aqui, deixa eu dar tá bom a visão para vocês, smtp.hostinger.com. Eu tenho o servidor da Hostinger. Você vai pegar o SMTP do seu servidor de e-mail. André, eu quero usar Gmail. Não funciona nessa configuração que a gente vai fazer.
Teve um pessoal na comunidade que conseguiu fazer o Gmail funcionar, mas foi um trabalho maior e eles tiveram que fazer um processo diferente de configuração. E isso eu vou mostrar em um outro vídeo, porque essa instalação aqui é a padrão do Typebot. Você vai usar o seu domínio, o endereço do seu site. Se você tem um domínio, você tem um e-mail, concorda comigo? Então você vai usar ele. Você vai lá no seu servidor de e-mail e pedir os dados do SMTP. Então smtp.hostinger.com. A porta do SMTP da Hostinger é a 465. Aqui em segurança é um ponto extremamente importante para vocês, tá? Você não deve deixar a segurança como automático. André, por que eu não devo deixar a segurança como automático? Porque no automático você não vai ver qual protocolo ele utilizou para fazer a parte de segurança. Então o que você vai fazer? Eu vou até desenhar para vocês aqui, ó. Tá vendo essa área aqui, ó? Essa área aqui, meu Deus, ficou horrível, mas vocês conseguiram entender. Essa área, ela é a área que você vai colocar, literalmente você vai colocar o certificado que você quer usar. Eu vou colocar TLS aqui, porque a gente tem que saber qual é o tipo de certificado que o seu servidor usa para configurar no Typebot do jeito certo. Aqui, username, eu vou colocar minha conta de e-mail, minha senha e eu já volto aqui, só um minuto. Estou eu aqui do futuro, voltando e editando esse vídeo para falar o seguinte para vocês. Durante a gravação do vídeo, o GMS estava offline. Isso pode acontecer com vocês, tá? Então eu voltei aqui para terminar essa parte aqui do teste do SMTP. Vou para a tela do meu computador e vocês podem perceber que aqui no meu caso, a Hostinger na porta 465, ele só passou com SSL, ok? Porém, ó, você pode ver aqui como que eu vejo que ele passou. Ele dá um 200 aqui em cima e aí ele termina e faz um envio, ele dá o aviso aqui que a mensagem foi enviada. Eu venho aqui no meu e-mail e realmente eu tenho aqui test message, tá? Enviado. Segundo a documentação do Typebot, se você usa a porta 465, o padrão é true no SMTP Security. Porém, a gente fez aqui diversos testes e dependendo do provedor de hospedagem, você vai deixar, quando chegar lá na hora de configurar o arquivo, você vai lembrar disso. Dependendo do provedor, você vai deixar 465 e segurança, o SMTP Security. Você vai deixar como false, dependendo, você vai deixar como true. Isso daqui a gente não conseguiu achar um padrão ainda do comportamento da ferramenta. Depende do provedor de e-mail. Tem gente que teve que entrar em contato com o suporte do e-mail deles para poder verificar o que estava acontecendo, por que estava tendo bloqueio. Então, cada situação é uma específica. Na maioria dos casos, porta 465 e Security True vai funcionar. No vídeo mais para frente eu vou falar sobre isso. Eu explico como o meu está configurado e aí dou uma luz para vocês configurarem o de vocês. Mas na dúvida, entra na comunidade e manda lá no WhatsApp que a gente vai tentar ajudar vocês. Não esquece que vai ter muito vídeo aqui no canal falando sobre Typebot e outras integrações. O Typebot com Chatwood, com N8N, com o WhatsApp. Então vale a pena você continuar assistindo e se inscrever no canal. Ok, eu acredito que agora o seu e-mail já está funcionando, você já sabe se ele é TLS, se ele é SSL, se ele não usa segurança, em qual porta ele está rodando, bora continuar. Esse passo agora é um passo importante de conexão do servidor. Você vai conectar dentro do servidor VPS e vai usar aquela telinha com comandos. Eu sei que para mim, que estou 20 anos na área de tecnologia, que tenho 20 anos na área de tecnologia, e que sou programador, é fácil, mas para muita gente é difícil. Então eu vou tentar ser muito simples para vocês entenderem. Você vai pausar agora o nosso vídeo e você vai assistir o nosso outro vídeo, onde eu ensino a conectar via SSH no servidor usando o MobXterm, que é um programa que você vai instalar no seu Windows. Por que você tem que ir lá assistir essa aula? Porque o MobXterm ele é o gerenciador SSH mais simples para ser usado. E a gente vai ter a opção de arrastar arquivo para dentro dele. O que nesse vídeo é importante, porque eu sei que tem gente que é do marketing, que não é técnico. Então você vai precisar de uma ferramenta simples. Pausa o vídeo e vai agora assistir o outro e volta aqui para continuar a aula. Beleza? Eu vou acreditar que você já pausou o vídeo, já foi lá, então eu vou continuar com a nossa aula aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso cliente, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Nosso cliente está aberto. Então, existem os primeiros passos que a gente vai dar. A VPS ela tem que estar limpa. Eu já falei isso várias vezes aqui. VPS limpa, tá? Então, com a VPS limpa, você vai dar o comando sudo apt update -y e dá um enter. O que ele está fazendo aqui? O guarda está passando na rua, porque já é quase 1 hora da manhã, eu estou gravando o vídeo,
e ele vai fazer o update do servidor, se houver alguma coisa para atualizar. No meu caso, não tinha. E aqui eu vou dar o sudo apt, novamente, upgrade. Então, o que é o sudo apt upgrade? Ele vai mudar, ele vai subir a versão de qualquer aplicação que estiver rodando no servidor, se houver uma versão mais nova. Ele encontrou aqui 2 pacotes para fazer o upgrade, fez o upgrade e terminou. Agora eu vou dar Ctrl L, que é para subir o terminal e limpar a tela. E a gente vai começar aqui o serviço de verificação de porta. André, como assim verificação de porta? Espera aí que eu vou copiar o comando que está aqui do ladinho, que eu já deixei uma colinha para vocês. E esse comando vai estar na descrição do vídeo, assim como vários dos comandos que eu estou usando aqui. Esse comando aqui que você vai colar no seu terminal. Por que você vai colar esse comando? Quando você dá um Enter, ele mostra para você, deixa eu dar novamente com -1, fica mais fácil de ler, quais portas do servidor estão em uso. Para que o Typebot funcione, a porta 80 e a porta 443 tem que estar liberada. Você tem que ter essas portas liberadas. Se você tiver um VPS com o servidor web instalado, ele não vai estar liberado. Apache, Nginx, OpenLightSpeed, Traefik, CADGen ou qualquer outro tipo de servidor web vai bloquear a porta 80 e a 443. Eles estarão usando ela. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que tem que ser uma VPS limpa. Se você vai rodar só o Typebot e mais nada na VPS, se houver qualquer coisa na porta 80 ou 443, você pode remover. Geralmente vai ser o Apache ou o Nginx. Pode tirar porque você não vai precisar dele, porque a gente vai usar o Docker e na instalação do Typebot que usa o Docker, o CADGen é o servidor web embutido, tá bom? Então, ok. Já vimos aqui que não temos nada usando nem a porta 80, você pode ver aqui ó, pelo endereço, que é o IP, 2 pontos, ó, 25, 22 para SSH, 53, mas nenhum deles está usando a porta 80 ou a porta 443. A gente vai ver também se você tem algum tipo de firewall rodando, porque o firewall pode bloquear sim. Eu estou usando o Hoshinger, link na descrição, se você quiser ajudar o canal comprando um plano de 1 ano ou maior, lembra disso. Mas se você estiver usando Oracle, AWS, Azure, Google Cloud ou qualquer outro serviço de cloud, você tem que ver também se não tem um grupo de segurança rodando. Grupo de segurança é lá no painel do seu servidor, onde ele estiver rodando, para ver se ele não está bloqueando. Mesmo que o firewall esteja desativado aqui, o grupo de segurança pode estar bloqueando o acesso das portas que a gente vai precisar. Então eu vou dar um UFW status. E aqui no meu caso, como é uma instalação Ubuntu limpa, ela não tem o firewall rodando, está sem o firewall, então eu não tenho bloqueio na porta, tá? Se eu quiser rodar o firewall, eu vou ter que criar regras para abrir as portas que a gente vai usar no nosso Docker Compose. Não vou fazer isso agora, porque esse daqui não é um vídeo sobre firewall do Linux. Se você quiser aprender sobre firewall, assista o nosso vídeo de firewall. E aí você vai aprender como criar regras dentro de um firewall do Linux. Aqui eu vou permanecer com ele desativado, até porque a parte de segurança é feita pelo meu provedor. Mas o correto, a boa prática de um servidor VPS é ter o firewall ativado. Então se você quiser ativar, você vai ter que abrir a porta 80, 443 e outras portinhas. Eu vou deixar o comando aqui na descrição para abrir essas portas e bloquear o resto, mas só no final da instalação que você vai fazer. Então assiste até o final, lá no final a gente vem, ativa o firewall, bloqueia as outras portas, deixa abertas só as portas que a gente vai precisar para rodar nossa aplicação, tá bom? Então ok, firewall aqui está desativado no momento, e ele tem que estar mesmo. Eu já avisei que você tem que usar o seu e-mail próprio, e agora a gente vai fazer a instalação do Docker e do Docker Compose na nossa VPS. A gente vai instalar os dois, porque os dois são importantes para fazer o Typebot funcionar, tá bom? Beleza, temos aqui a documentação do Docker e como nós vamos fazer a instalação dele no Ubuntu. Primeira coisa que o link está na descrição, você vai pegar essa mesma documentação e abrir, tá? Você vai ter aqui alguns comandos que ele vai te dar. Esse primeiro comando, ele vai fazer a desinstalação de qualquer plugin ou versão do Docker que tenha na sua VPS para evitar conflitos, tá bom? Então, como você faz para copiar essa língua, esse linguição aqui de comando? É fácil. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Que está no canto, esses dois simbolozinhos, duas pastinhas coladas, clica nele, ele vai dar um copiado, e aí pronto, está copiado. Se você quiser, você pode vir aqui no final e selecionar também, olha, clicar 2 vezes para selecionar tudo e copiar, mas faz mais sentido você clicar aqui nesse símbolo de 2 pastinhas que tem. Beleza, clicou nessas 2 pastinhas que estão aqui no canto, copiou, a gente vai vir aqui para o nosso terminal e vai clicar com o botão direito do mouse, tá? O botão desse lado aqui, desse dedinho aqui,
clicou com o botão direito, ele cola. Se você quiser, no seu teclado também tem um Shift e a tecla Ins. Se você segurar o Shift e apertar Ins, de Insert, ele vai inserir isso daqui que a gente está colocando, tá? Ele está verificando, não há nada instalado, Ctrl L para ele recolher novamente. Beleza, vamos para a nossa segunda linha de comando aqui que a gente vai utilizar. Desce um pouquinho, essa linha de comando aqui, copia ela, vem no MOBA, botão direito ele cola, dá um Enter. Beleza, enquanto isso aproveita esse tempo para dar aquele like, deixa eu ver qual é o meu botãozinho de sub aqui. Pronto, ó, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e entra na comunidade do WhatsApp, porque eu sei que você pode ter dúvida no processo, tá? Pega aqui mais uma vez agora o ADD Docker oficial, a chave oficial do Docker, você vai pegar aqui, copiar novamente, vai colar aqui dentro, Enter também, você vê que não temos nenhum erro no processo, novamente desce aqui, agora a gente vai para o passo 3, copia esse cara aqui, cola dentro do terminal, dá um Enter. Beleza, pessoal, poderia muito bem explicar em detalhes o que é o Docker, só que essa aula não é sobre Docker, é sobre Typebot. Só estou ajudando a fazer o processo de instalação Typebot com o Docker. Copia agora o passo 4, a gente vai dar um sudo apt update, aquele mesmo comando que a gente deu lá no começo. Por que a gente repete ele agora? Porque a gente adicionou um repositório no ambiente. Basicamente, para quem não é do ambiente Linux, o repositório é um servidor onde o Linux vai procurar aplicativos para ser instalado. No Windows você baixa, clica 2 vezes e instala. No Linux você tem servidores que você chama por linha de comando e ele instala a aplicação para você, que é o que a gente vai fazer com o Docker agora, tá? Então a gente vai descer e aqui é o comando que a gente vai usar para instalar a última versão do Docker, lasted. Você vai copiar aqui, ó, novamente essa linha de comando no mesmo lugar, vai vir aqui, vai colar ela e dar um Enter. Você vê que ele buscou lá no servidor do Docker e está falando aqui que tem uma instalação para fazer. Você aperta Y, Enter, e ele vai fazer o processo de instalação para você. É bem rápido, tá? Terminando a instalação, a gente vai poder dar 2 comandinhos aqui para verificar a versão do Docker e a versão do Docker Compose e ver se ele está realmente instalado e funcionando, tá? Deixa ele terminar. Enquanto ele está fazendo aqui a descompactação, você vai deixar o seu like, vai se inscrever e vai entrar na comunidade do WhatsApp, porque se você tiver dúvida, é lá que você vai tirar suas dúvidas. Caso ele dê essa mensagem aqui para você, você vai colocar para o lado com a setinha do teclado, tá? Não do mouse, com o teclado. Vai clicar em Yes e vai deixar ele terminar a instalação para você. Beleza, terminada a instalação, quais comandos a gente vai usar para ver se o Docker está instalado no servidor? Sudo docker ---- version, ele vai mostrar a versão do Docker. Sudo docker compose version, ele vai mostrar a versão do Docker Compose. Maravilha, temos os 2 instalados no servidor. Finalmente, Docker e Docker Compose rodando. Eu sei que a aula está longa, mas vai chegar o momento de instalar o Typebot, tá? Então, beleza, Docker e Docker Compose instalado, a gente vai agora subir o nosso arquivo, vai primeiro editar o nosso arquivo, tá, do Docker Compose YAML. Então, eu vou agora colocar aqui na tela para vocês, e esse é o nosso arquivo, deixa eu dar um zoom, mais um zoom, pronto, agora está no tamanho bom. Esse é o arquivo que vai criar o seu Typebot. O link desse arquivo está na descrição. O que você vai fazer? Você vai baixar esse arquivo. Clica no link, você vai falar com o meu bot no WhatsApp, ele vai te mandar um link do Google Drive. Você vai baixar esse arquivinho, vai editar ele, prestando atenção nessa parte do vídeo, por favor. E aí você vai subir ele para o servidor do jeito que eu vou fazer aqui, tá? Preste atenção nesse trecho da aula. É importantíssimo que nada esteja errado aqui. Se você não conseguir, entra na comunidade. É de graça, tá bom? Beleza. Então aqui nós temos a primeira imagem do CAD-Gen e ele mostra para a gente que está rodando na porta 80 e na porta 443. Lembra que a gente falou que não pode ter nada rodando nessas portas porque vai ser usado? Olha aqui o motivo. É porque ele vai usar. Ele está falando que depende do Typebot Builder e do Viewer. Aqui ele sobe o Postgres como banco de dados, tá? Ele está definindo aqui, ó, eu coloquei troque se necessário, que é a senha, o usuário e senha do seu banco de dados Postgres. Troque se necessário, André, em que situação é necessário? Caso você vai expor esse banco de dados ao mundo, tá? Abrir ele para uma consulta ou algo assim, você tem que trocar essa senha. André, não sei se eu vou fazer, então é porque você não vai. Porque se você fosse fazer, você saberia, tá? Então, se você não vai fazer, não precisa mexer. 90% dos casos não precisa mexer.
Beleza, Typebot Builder. O que é o Builder? Muita gente não sabe, mas o Typebot ele é dividido em duas partes. O Builder é o construtor, é o cara que você usa lá para arrastar os seus fluxos. O Viewer é onde a pessoa vai conversar com o bot. Então são duas frentes diferentes. Lembra lá no DNS que a gente criou duas entradas? Uma para o painel, que é o painel construtor, ou na documentação está como typebot.seusite, e a outra que está como chat.seusite, que lá na documentação está como bot.seusite, ela é construtor e o visualizador, tá? Então, beleza. Aqui a gente vai vir. Qual que é o URL? Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei um comentário para vocês. Pessoal, toma cuidado, tá? Você não pode apagar essa hashtag. E ela não pode ficar assim, ó, colada. Você vê que ela acende quando fica colada. Você tem que deixar ela separada, tá? Só edite o que diz respeito. Vá com o mouse bem no lugarzinho certo para editar só o que diz respeito ao seu site. Então aqui, ó, o virtual host tá como typebot.meusite.com. No meu caso, não é essa URL. A URL que eu coloquei é painel construtor, no meu caso, ponto aula fabricando ponto online, que é o endereço do meu site. No seu caso, vai ficar o endereço, o domínio do seu site principal, e aqui vai ficar o subdomínio que você separou para usar o Typebot Builder, que é o construtor. Você pode ter colocado como Typebot, mas eu já alertei que vários antivírus estão dando problema com isso. A escolha é sua, beleza? Eu coloquei como painel construtor, você pode colocar como que você quiser. Porta 3000, porta virtual. Essa não é uma porta que o seu servidor VPS está mandando para o mundo. É uma porta virtual na rede Docker, tá? E aqui a gente tem o e-mail que a gente vai utilizar. E aqui eu vou utilizar o e-mail aula, o meu domínio. Qual é o meu domínio? Aula fabricando.online. Você vai trocar pelo seu e-mail, tá escrito aqui. O e-mail com domínio da sua, com domínio proprietário. O e-mail com domínio proprietário, tá? Que é @sua empresa, @seu domínio. Beleza. Desce, vamos descer. Eu deixei mais observações aqui embaixo, não tem como você se perder. Troque pelo seu domínio ou subdomínio. Aqui é o URL de autenticação, next out URL. Se a autenticação vir de outra URL, ele não vai deixar passar. Então, essa URL é a URL do Typebot, do construtor. Então, eu vou deixar aqui como painel construtor. Ponto. E aí eu vou pôr o endereço do meu site, aula fabricando.online. Beleza, lindo, está configurado. Aqui embaixo é a URL do viewer, da visualização. Lembra que eu falei que são duas? Aqui está como bot, que é o padrão da documentação do Typebot, .meusite.com. Eu vou mudar, porque no meu caso eu coloquei como chat. E aí eu vou colocar o endereço do meu site. Lembra que não pode tirar o jogo da velha, ele não pode ficar colado também. Então, chat.aula fabricando.online. Olha que legal, certinho. chat.aulafabricando.online. No meu caso, no seu caso, é o domínio do seu site, tá bom? Eu sei que eu estou me repetindo, mas cara, isso é muito importante você prestar atenção. Essa chave aqui, eu vou dar o comando que eu pulei no outro vídeo, é um erro que eu cometi. Eu tenho a noção que eu cometi esse erro e a gente vai gerar novamente essa chave aqui, tá? Ela não precisa ser essa chave padrão. Aqui, manda trocar novamente pelo seu e-mail. Eu vou trocar outra vez. Que área que é essa daqui? É o admin e-mail. É o e-mail do administrador do seu Typebot. O e-mail do cara que vai ter a conta ilimitada. Esse cara tem conta ilimitada, tá? É ele que a gente quer usar. Então, novamente, eu vou repetir o meu e-mail. aula@fabricando.online. Beleza, este é o meu e-mail. Preste bastante atenção nesse detalhe aqui. O Disable Sign Up, o que ele faz? Ele desabilita novas inscrições. Então, caso você queira permitir que outras pessoas criem conta, você deixa como false, tá? Como false. Só que o que acontece? O correto deveria ser, independente dessa configuração, o administrador conseguir entrar, mas não é o que acontece. Dependendo de como está, se aqui você deixa como falso, nem o administrador entra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar agora como false e tá aqui, ó, mude para false caso queira permitir que outras pessoas criem contas. Você fala, André, eu não quero permitir que outras pessoas criem conta.
Mas o que você vai fazer? Você tem que deixar ele como false. Deixa ele como false, faz o primeiro login com o administrador, depois a gente vai voltar e mudar para true, porque aí a gente vai deixar um ambiente mais seguro, sem que outras pessoas possam entrar na sua conta, na sua estrutura Typebot e possam usar ela, tá? Então deixa como false, a gente vai terminar de configurar e depois vai mudar para true. SMTP out disable. O que isso daqui quer dizer? Se você vai permitir fazer login usando o SMTP. Perdão, falei besteira. Se você vai desabilitar a opção de login com SMTP. SMTP out disable. Você quer desabilitar a opção de login com SMTP? Não, você não quer desabilitar essa opção. Por quê? Porque é ela que você vai usar. É a opção de login por e-mail. É a opção de login por SMTP. Então essa opção é false. Você não quer desabilitar o login via SMTP. Beleza. Aqui ele tem o SMTP Security. E segundo a documentação do Typebot, se você não estiver usando a porta 465, você troca para false. Mas a gente notou nos testes que não só é a porta 465. Se a sua hospedagem de e-mail não usa TLS, você muda para false. O true só funciona em TLS, pelo menos em todos os testes que a gente fez até agora. Na parte de e-mail eu já falei isso para vocês. Por isso que a gente usou o GMS para testar o e-mail e ver se o seu e-mail é TLS, é SSL ou qualquer outro tipo de encriptação. Então, o TLS funciona. Porta 465 TLS, passou lá no GMS, pode deixar como true. Se for outra porta e não usar TLS, deixa como false. False se escreve assim, só para vocês saberem, tá? False, ok? O meu é true, então eu não preciso mudar. O SMTP host, lembra que eu falei para você falar com a sua hospedagem e pegar o SMTP do seu e-mail, que foi o mesmo que a gente testou lá no GMS? Então aqui no meu caso, qual que é meu SMTP? Eu tenho certeza que vocês já sabem, hostinger.com. Qual é a porta do meu SMTP? Porta do meu SMTP é 465. Dá uma olhada aqui, ó, porta 465. É a porta que eu uso no meu SMTP. Qual que é o meu username? O meu username do SMTP é o meu endereço de e-mail. Eu estou usando muito teclado, vou usar mais o mouse, que eu sei que muita gente não consegue acompanhar quando eu uso muito o teclado. Vou dar até um pouco mais de zoom para ficar bem visível para o pessoal. Dei zoom e tirei a barra lateral aqui para ficar mais fácil. Então, beleza, SMTP username. O que eu uso aqui no SMTP username? aulafabricando.online. Este é o meu username do SMTP. A senha aqui eu coloquei minha senha, depois eu vou mudar depois do vídeo, mas enfim. É a senha do e-mail, você tem que colocar lá aqui, tá? Aqui o next public SMTP from é o seu usuário de novo do e-mail. O seu e-mail, então é aula, no meu caso, @aulafabricando.online. Aqui, pessoal, vamos lá. Você vai ter o storage, que é onde fica a parte de armazenamento do seu servidor. Que ele vai subir as imagens, os vídeos, os áudios, o storage, tá? Ele vai fazer a autenticação como se fosse um S3. E ele, por padrão, tem esse usuário Minion e a senha Minion123. Você pode trocar ela se você quiser. Se você trocar, só preste atenção para repetir ela em outras áreas do seu documento. Quando chegar lá embaixo, eu vou te mostrar onde você tem que repetir. Mas lembra disso. Se eu troquei o S3 Access Key e se eu troquei o S3 Secret Key, eu tenho que trocar em outras áreas que usam essas duas chaves, esses dois valores, ok? Então aqui o S3 Bucket é o Typebot, não muda. E o Endpoint, olha que legal. Lembra do storage que a gente criou? A gente vai vir aqui e agora vai trocar pelo nosso domínio, aulafabricando.online. Então é storage.aulafabricando.online no meu caso. No seu é storage.seusite.com.br. Ok. Agora estamos indo para o Viewer, que é o visualizador do Typebot. Eu sei que a aula está longa, mas ela é necessária. Aqui em rótulos, ele tem um virtual host. Qual que é o virtual host dele? bot.meusite.com. No meu caso, não é bot. Eu configurei como chat. Lembra que eu configurei como chat? Então é chat.aulafabricando.online. Este é o meu endereço. No seu caso, é o que você definiu para ser o visualizador, o viewer do Typebot.
Ok, deixa a porta virtual 3000 mesmo. Eu sei que muita gente se confunde e fala, nossa, as duas portas 3000 é porque é na rede virtual do Docker. Então ele vai fazer o proxy dessa aplicação. Beleza, o Virtual TLS e-mail, você vai colocar o seu endereço de e-mail de novo, mais uma vez, o seu endereço de e-mail sendo colocado. O meu aqui já está configurado. Ok, vou descer. Você vê que eu coloquei tudo observação aqui, ó. Troque pelo seu domínio ou subdomínio, troque pelo seu e-mail, tá bem fácil de entender. Aqui a URL da base de dados vai ficar padrão, porque é na rede virtual do Docker. Aqui, troque pelo seu domínio ou subdomínio, porque a gente está como bot, ó, percebe que está como bot aqui, no Next Public Viewer, só você ler, e o URL correto é chat. No meu caso, tá? Ponto, o endereço do seu site. Você vai colocar o endereço do seu site. Eu coloquei do meu, você coloca do seu. Não se esqueça disso, tá? É muito importante. Beleza, eu cometi um erro na escrita ali, não sei se você percebeu. Você tem que prestar atenção em como você coloca o endereço. Eu quase cometi um erro ali, ia salvar do jeito errado. Beleza, no Encryptation, ok, ele vai gerar novamente, a gente vai dar o comando para ele gerar. SMTP Host, novamente, você vai configurar o seu SMTP. André, em cima e embaixo tem que configurar nos dois. Quando eu configurei só em um, ele deu erro. Então, por isso que a gente repete aqui o SMTP Host. A gente vai repetir aqui novamente o e-mail, tá? Talvez no futuro isso daqui esteja corrigido, tá? Que o correto é ele reaproveitar o endereço que foi colocado em cima. Mas ele não reaproveita. Então, a gente troca o SMTP, coloca aqui o seu endereço de e-mail. Aqui, o Access Key, novamente, se você trocou o minion, troque se necessário, deve ser igual ao declarado no Typebot Builder S3 Access Key. Eu coloquei um comentário aqui, gente. E novamente aqui embaixo, troque se necessário, deve ser igual ao declarado no Typebot Builder S3 Secret Key. Se você mudou o Minion e o Minion 123, você vai ter que mudar aqui embaixo. Se não mudou, deixa do jeito que está. Beleza. Aqui o bucket é o Typebot e aqui a gente vai alterar para o storage.meu site. Então, o meu site é o aulafabricando.online. Então, storage.aulafabricando.online. Beleza. Aqui nós temos a imagem do servidor que vai fazer o SMTP. Aqui embaixo, o virtual host do storage. Então, novamente, storage. O endereço do seu site, seja lá qual for o endereço do seu site. Aqui embaixo no e-mail, vocês já sabem que nós vamos trocar pelo nosso e-mail. Então, é o aulafabricando.online. E a porta aqui virtual é 9000, está na rede local do Docker. Por isso que não tem necessidade de você trocar a sua chave de acesso do storage. Beleza, então aqui estamos na porta 9000. Esse daqui está aberta, está falando com o nosso host, tá? E aqui a gente tem o usuário e a senha. Você pode trocar? Pode, fique à vontade para trocar, mas você vai ter que trocar onde ele é falado novamente. Todo lugar que tem Minion, você vai ter que trocar, e todo lugar que tem Minion 123, você vai ter que trocar também. Então, lembre-se disso. Beleza, eu coloquei aqui o comentário, e aqui eu coloquei um comentário grandão, e eu vou ler para vocês. Certifique-se de atualizar o S3 Access Key e o S3 Secret Key abaixo para corresponder às suas configurações do S3. Elas estão no final dessa linha. User bin, eu coloco aqui a linha, sendo o usuário e a senha em sequência. Isso daqui, ele vai executar no shell do seu container, quando ele for criar o container. Essa linha aqui, esta linha, você está vendo aqui, ó, add minion, ele coloca o URL, e aqui ele coloca usuário e senha. Se você trocou nos campos superiores, você vem nesse primeiro aqui, logo depois do 9000, você vai trocar esse pelo usuário e você vai trocar esse daqui pela senha. Precisa trocar, tá bom? Feito isso, você vai descer, tá tudo certinho. Você vai dar um Ctrl S no seu bloco de notas, que ele, no seu caso, vai abrir provavelmente no bloco de notas. No meu, abriu no VS Code, porque eu tenho o VS Code instalado. E aí você vai subir agora esse arquivo já configurado, todo bonitinho para o seu servidor. E é essa parte que a gente vai fazer agora. Beleza, pessoal, você está aqui com o seu terminal aberto, que a gente deixou aberto no passo anterior, quando conectou no servidor, fez a atualização e instalou o Docker. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no terminal, você vai dar o comando mkdir, que é criar um diretório, e vai chamar ele de Typebot. Por que eu estou criando uma pastinha para o Typebot? Só por questão de organização. Se você não for usar nada nessa VPS, nem precisaria. Mas é uma questão de organização apenas do nosso ambiente. Então, mkdir Typebot. Ele criou a pasta, a gente vai dar um cd typebot para entrar dentro da pasta. Olha aqui, ó, que ele mostrou para mim que eu entrei na pasta. No mob exterm, eu tenho esse navegador lateral.
Se eu clico aqui em atualizar, nesse botão verdinho, ó, Refresh, ele criou a pasta TypeBot. Eu vou entrar na pasta TypeBot. E eu vou pegar o arquivo que você baixou no meu bot lá do WhatsApp, esse arquivo aqui, ó, que é o Docker Compose YML, tá vendo ele aqui, ó, esse arquivo aqui. E eu vou segurar e arrastar ele aqui para dentro. Quando eu solto ele aqui dentro, o Moba Xterm vai fazer o upload do arquivo. Olha ele aqui. O Moba, ele tem um editor de código, então se eu clico 2 vezes aqui no arquivo, adivinha só, ele abre para mim. Eu consigo editar esse arquivo depois que eu coloco no servidor. E isso é bom, porque se eu cometer qualquer erro no processo de configuração aqui, ele vai ser possível de corrigir sem eu ter que editar no meu computador e subir de novo para o servidor. A única coisa que eu peço para vocês é prestem atenção. Depois que você terminar de editar qualquer coisa aqui, você vai clicar aqui no símbolozinho do disquete, que vai ficar aceso, ou você vai fechar e ele vai perguntar se você quer salvar, você vai clicar em sim. Mas sempre feche o editor. O Moba não precisa, mas o editor você tem que fechar, senão você vai ficar com um monte de cópia aberta quando você ficar clicando várias vezes no arquivo, tá? Então, beleza. Agora que nós estamos aqui já na pasta do TypeBot, subimos o nosso arquivo prontinho, lindinho, a gente vai fazer o quê? A gente vai rodar, tá, o nosso TypeBot. Mas lembre-se, eu parei o vídeo para dar uma lida aqui na minha nota, para vocês lembrarem de todos os problemas que eu falei. Eu expliquei o que é porta local e o que é porta virtual. Eu expliquei só a porta local tem que estar aberta. Depois que a gente rodar o TypeBot, eu vou mostrar quais portas a gente está usando e o que a gente tem que usar, o que a gente tem que fechar. Vamos fazer a parte de firewall também. Mas lembre-se que é importante você prestar atenção em todas as etapas. E se você tiver erro na hora de fazer login, assista meu outro vídeo, onde eu ensino como corrigir a maioria dos erros de login que o TypeBot tem. Antes de rodar o TypeBot, a gente vai colocar uma linhazinha de comando que vai gerar a chavezinha encriptada para a gente. Dentro da pasta do TypeBot, você vai colar esse comando aqui e vai dar um Enter. Pronto. Colou o comando, deu Enter, está feito. Ele vai criar para a gente ali o que a gente precisa. Ok, agora é hora de executar o TypeBot. Então, como que eu executo? Sudo docker compose up -d. Enter e pronto. Ele vai pegar a imagem do lado do servidor do Docker Hub, vai trazer para o seu servidor, vai executar ela e vai fazer o seu TypeBot funcionar. Beleza, ele terminou aqui. Eu dei uma pequena pausa, senão ia demorar muito. Lembrando, pessoal, que ele já está criando e startando cada um dos containers que a gente precisa. Eu indico para vocês a VPS KVM. Na minha outra aula eu usei uma KVM de 32 GB, foi tudo extremamente rápido. Nessa aula você pode ver aqui embaixo que eu estou usando uma VPS com 2 GB de memória RAM. Nem tem mais essa VPS para vender no Hostgator. Mas como na outra VPS eu já estou rodando TypeBot, N8N, Chatwood, eu estou rodando tudo junto e o próximo vídeo, inclusive, recomendo que você assista os próximos vídeos, inclusive a API do WhatsApp está rodando lá. Eu acabei não tendo que destruir, eu não quero destruir aquela VPS, então eu coloquei tudo para rodar nessa VPSzinha aqui, mais simples mesmo, mas ela dá conta para a gente poder criar essa aula, tá? Então agora está feito, bora para a tela do front-end, bora ver se o TypeBot realmente está abrindo. Ok, pessoal, tá aqui, painelconstrutor.aulafabricando.online e o nosso TypeBot está rodando, nosso TypeBot está funcionando. Então bora lá, vamos colocar aqui nosso endereço de e-mail. Tá? Que no caso é o aulafabricando.online. Lembra que a gente vai fazer esse primeiro login com a ADM, vai entrar nele e depois a gente vai desativar a opção de sign up, que é a opção de novas inscrições. Se ela fica ativada, ela vai permitir que outras pessoas entrem na sua estrutura. Então a gente vai dar aqui um enviar. Vamos ver o que ele vai acontecer. Ó, ele mandou o e-mail com o link mágico, beleza. A gente vai aqui atualizar para ver se realmente chegou esse e-mail. Olha aqui o e-mail, tá? Vamos clicar aqui em Sign Up, em Sign In, e beleza, olha aqui meu Workspace ilimitado. Temos o nosso TypeBot rodando ilimitado. Aqui, depois que ele está rodando, eu vou sair novamente e a gente vai voltar no Moba Xterm. Essa dica de segurança aqui é importante, tá? No Docker Compose YML que a gente criou, essa opção aqui, cadê? Deixa eu procurar ela. O Disable Sign Up, ele está como falso. O que é o Disable Sign Up? Lembra que eu expliquei? Ele desabilita novas inscrições. Se ele tiver como falso, então ele vai permitir que as pessoas entrem. A gente fez o primeiro login com a ADM. Então, em teoria, o TypeBot deveria criar a conta do administrador por padrão. Mas por algum motivo ele não está criando. Então você tem que deixar ele como false
compila o typebot, depois você vem aqui e deixa como true e salva. Por quê? Porque se eu deixar ele como false, qualquer pessoa que acessar a sua estrutura vai conseguir criar uma conta. E aí você vai recriar agora o seu typebot com 4 linhas que eu vou deixar na descrição aqui. Pessoal, as 4 linhas de comando são essas daqui. Eu vou copiar elas, tá? E aí a gente vai vir aqui no nosso terminal. Eu peguei ela aqui da documentação, mas na documentação ela está com traço. E a versão nova do Docker Compose não usa o traço, tá? Então o que você vai fazer? Na pasta do typebot, a gente está na pasta do typebot, é só você olhar aqui. A gente vai clicar com o botão direito e ele vai colar as 4 linhas. Colou as 4 linhas, dá um Enter. Você tem que estar na pasta onde o seu arquivo do typebot está, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai passar por esse processo, ele vai recriar, rebuildar o seu typebot, e aí ele vai bloquear o acesso de outras pessoas, tá? Por que isso daqui é importante? Se você não for vender o typebot, mesmo que você vá vender, porque do jeito que ele está, ele vai deixar aberto com conta free de 200 chats para todo mundo. Então acho que se você for vender, você não vai querer fazer esse processo. Então o que a gente vai fazer aqui? É isso. A gente vai... Recriou o typebot? Recriou. Aguarda alguns segundos, porque ele ainda está trabalhando, ele deu como starter, mas você vê o processador ainda está trabalhando, parou agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar na nossa tela inicial aqui. Deixa eu dar um sair. Eu já tinha saído, na verdade, mas vamos lá. Ok. E a gente vai entrar novamente com o e-mail. Vamos ver se ele vai permitir que a gente entre, tá? Aula fabricando. Ó. Olha eu errando o e-mail do administrador, ó. Ok, vamos dar um enviar e ele vai mandar o link mágico para a gente. Perceba que funcionou por quê? Porque o Docker, ele tem volumes, tá? Ele tem volumes que é onde ele guarda as informações. Então, o seu container sendo destruído ou recriado, ele não vai apagar seus fluxos, ele não vai apagar os seus dados, ele não apaga nada, porque o volume ainda está no seu servidor. Se você apagar os volumes, aí sim, ele vai apagar os seus dados. Como a gente não apagou os volumes, a gente só recriou o container, ele manteve o primeiro usuário que fez login, porque estava habilitada a criação de novas contas. Sinceramente, o correto era isso, quando você coloca o admin naquele arquivo, era para o typebot criar o administrador por padrão já. Não era para precisar você ter que mudar de false para true, mas enfim, isso é com a equipe do typebot. Vamos lá ver se o nosso e-mail chegou, tá? O nosso e-mail de autenticação. Chegou sim, olha aqui o e-mail novo, a gente vai clicar aqui e vai fazer login e beleza, temos aqui nosso fluxo. Só para mostrar que está funcionando, eu vou clicar aqui, eu vou usar um template, tá? Eu vou pegar aqui um lead generation mesmo, esse template. Vou tirar um pouco do zoom, que está muito grande, está me incomodando. E aqui eu vou mostrar para vocês que a parte de envio de imagem está funcionando, que o da maioria das pessoas não está. Se eu venho aqui e jogo uma imagem nesse item, eu clico em upload, eu tenho um vídeo ensinando a corrigir isso daqui, tá? Vou vir aqui em selecionar imagem, vou pegar aqui o vetor do Palmeiras mesmo, e ele vai fazer o quê? O upload da imagem. Olha aqui a imagem, ó. E de muita gente não estava funcionando. Isso daí é um errozinho porque o storage não estava configurado. Cara, eu acho que não tem mais o que falar para vocês, tá? Ah, tem sim, perdão. Quando você clica aqui em publicar, se você ver, ele vai gerar uma URL para você. Olha aqui, ó. Ele gerou a URL com o chat, que foi o domínio que a gente colocou como viewer. Se eu der um copy e colocar aqui para ele abrir, ele vai abrir o nosso chat, o chat que a gente acabou de criar. Olha que legal, ó. Ele abriu o chat para a gente, colocou aqui o símbolo do Palmeiras e seguiu aqui em diante. Então você vê que ele funciona, ele está funcionando, o storage está funcionando, o chat está funcionando, o typebot builder funcionando. E cara, acho que eu estou até cansado, esse vídeo já tem mais de 40 minutos, quase uma hora, mas eu passei por tudo, não tem erro nenhum nessa configuração. A gente fez todos os processos aqui. Então eu espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa aquele like, deixa aquele gostei que é muito importante para a gente aqui. Se inscreve no canal, coloca no comentário um agradecimento, qualquer coisa que engaje aqui na nossa comunidade e entra no grupo do WhatsApp, que aí você vai receber meus próximos vídeos. E, como eu falei, tem vários outros vídeos de typebot com WhatsApp, com chatwoot, com N8N, enfim, com um monte de coisa que a comunidade pediu. Eu te espero no nosso próximo vídeo.